Bem, gente, continuando aí funções aplicadas às ciências agrárias, vamos ver agora algumas aplicações. Nós vimos na aula passada a introdução de função cúbica. Vamos ver algumas aplicações. Funções cúbicas, taxa de variação, coeficiente angular, né? Nós já temos visto isso tanto na função linear quanto na função quadrática. Então, na função cúbica também é semelhante. Os dados de uma tabela constituem uma função cúbica se os valores da terceira variação, ou seja, aqui a gente vê aqui a variação da segunda variação dividido pela variação de x. Aqui é a terceira variação, é a variação da segunda variação pela variação de x. Forem constante e não nula, a gente vê aqui, ó, vou transformar aqui essa variação da segunda variação na terceira variação. Então, para isso, eu multipliquei delta por delta ao quadrado, dá delta ao cubo, y, delta x ao quadrado continua, dividido por delta x. Quando eu tenho divisão de fração por fração, aqui nós lembramos que tem o número 1 no denominador, né? Tá aí, ó. A gente consegue ver o número 1. Então, é só conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A primeira está aqui, inverte, Δx dividido por 1, fica 1 dividido delta x. Aí, delta ao cubo y vezes 1 é delta ao cubo y, e delta x ao quadrado vezes delta x dá delta x ao cubo. Então, a gente lembra aqui que, como tinha feito naquela questão anterior, referente a isso, deixa eu demonstrar aqui. Só um instante, inserir. Então, aqui a gente só vê uma maneira diferente de apresentação, mas é a mesma coisa. Então, aqui, essa apresentação aqui é a variação da segunda variação dividido por Δx, é a mesma coisa que delta ao cubo y dividido por delta x ao cubo. É só uma apresentação, uma denotação, né, matemática, algébrica. Você está apenas dizendo que essa daqui é a terceira variação de dados. Então, você divide por 6, né, o A. Então, vai pegar essa terceira variação aqui, vai dividir por 6, é uma constante diferente de zero. E aqui a gente teria a forma geral, tá certo? Então, A... Por que foi por 6 aí, professor? Devido... Aqui você está multiplicando pelos expoentes, né? 3 vezes 2 vezes 1 aqui, ó. É 6. Ah, sim, entendi. Como na função quadrática seria 2 vezes 1, e na função linear seria só 1, né? A gente pegando isso aqui, ó, aqui a gente vê uma função linear, né? Cx mais d. Aqui, bx ao quadrado mais cx mais d é uma função quadrática. E ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é uma função cúbica. Os expoentes aqui, o produto deles é que você vai dividir. Quando é uma função linear, só tem o 1, então divide por 1, que é ele mesmo. Na função quadrática, tem 2 vezes 1 dá 2, divide por 2. Na função cúbica, 3 vezes 2 vezes 1, divide por 6. Certo? Certo. Seria assim o valor de A. Vamos aqui para os dados. Tem-se que a taxa fotossintética,
F em função de S, né, em micromol, né, vezes metro quadrado por segundo, do capim-elefante pode ser comprometida com o uso de água salina, que é medida pela condutividade elétrica da água, CE, né, A. Ou, já que falando de salinidade, representado pela letra S. A leitura é dada em decímetro por metro. É uma unidade de medida, né, da salinidade. Aos 30 dias foram feitas leituras da taxa fotossintética, na qual teve oscilações em função da condutividade elétrica, né, do experimento. A partir da tabela abaixo, encontra o domínio e traça seu gráfico. Ache a função em estudo da cultura do capim-elefante. Determina as taxas fotossintéticas, FDS, do capim-elefante quando a condutividade elétrica da água for igual a 2,77 decímetros por metro. Então, está aqui a tabela. O domínio já está aqui, né? Está de 0 até 6, a salinidade. Então, S maior ou igual que 0, menor ou igual que 6, né? O domínio é o mesmo aqui da tabela, de 0 a 6. E aqui é a imagem, né? Que vai de acordo com o valor do domínio. E aí ele quer saber qual é a função. Aqui eu posso fazer o domínio, também o seu gráfico, é só marcar os pontos para construir o gráfico. Quando for 0 é 10, está aqui. Isso. Quando for 1 é 4,5, então está aqui, ó, é 1. Dá 4,5. Quando for 2, dá 6. Então está aqui, ó. Mais ou menos aqui, 6. Quando for 2. Quando for 3, 11,5, 4, 18, 5, 22,5 e 6, 22. A gente vê aqui que é uma função cúbica, que a gente já vê que ele decresce, chega num ponto mínimo, aí cresce, chega num ponto máximo aqui e começa a decrescer de novo. Uma função cúbica, concavidade para baixo, e depois aqui uma concavidade para cima. Certo? Então, fazer o gráfico é só medir, né? É só marcar os pontos. É muito simples. Então, seguindo adiante, feito o gráfico, ele diz, analisando a resposta do capim, ele quer a equação funcional obtida através dos dados, né, em que tem a taxa de fotossíntese, fotossintética, em função da salinidade. Então, para a gente encontrar aqui os dados, eu vou simplesmente aqui, ó, fazer a taxa de variação. A taxa de variação vai ser a variação da taxa fotossintética dividido pela variação da salinidade, né? A variação de F de S dividido pela variação de S. E a variação é o valor superior menos o valor inferior, né? O valor posterior menos o valor anterior. Então, aqui, ó, vai ser F de S2, 4,5, menos F de S1, 10, dividido por S2, 1, menos S1, 0. Então, tá aí. É 4,5, menos 10, dividido por 1, menos 0. E 4,5 menos 10 dá menos 5,5, dividido por 1, menos 5,5. Certo? Na segunda, do mesmo modo, deixa eu ver aqui, ó. Façam aí, vai. Vocês ainda lembram como fazer isso, eu acredito. Dois minutinhos aí para fazer essa diferença, que é bem fácil.
Então, o segundo valor aí, né? 6 menos 4,5 dividido por 2 menos 1, dá 1,5. Terceiro valor, 11,5 menos 6 dividido por 3 menos 2, dá 5,5. Dezoito menos 11,5 dividido por 4 menos 3, dá 6,5. Né? 22,5 dividido por, menos 18, dividido por 5 menos 4, dá 4,5. E 22 menos 22,5 dividido por 6 menos 5, dá menos 0,5. Então, você vê aqui, ó, que decresce, aí cresce, crescendo, aí aqui ó, já está decrescendo, já começou a diminuir. Então, ele está no 5,5, aí vem um crescimento. A gente vê que aqui não é constante. Se não é constante, a gente continua aqui na taxa de variação. A segunda, né? Então, eu vou variar. A segunda taxa de variação é a variação da primeira, dividido pela variação de x. Então, vai ser 1,5 menos 5,5. Aí, menos por menos fica mais. 1,5 mais 5,5 dá 7. 1 menos 0, né, que é o valor do x aqui, de S. Dá 7. A gente vai pegar agora aqui o terceiro valor pelo segundo, 5,5 menos 1,5 dividido por 2 menos 1. Daí, 4. Já viu que é diferente, não é igual. Na segunda variação, aqui, ó, 6,5 menos 5,5 dá 1. 4,5 menos 6,5, ó, dá menos 2, dividido por 1 dá menos 2. E menos 0,5 menos 4,5, sinais iguais somos, né? Menos 5, dividido dá menos 5. A gente já vê aqui também que a variação não é constante. Então, se não é constante na primeira nem na segunda, nem é função linear e nem é função quadrada. Aí a gente vai para uma terceira variação. Passam aí para ver. Vou ver qual é o valor que dá aí. Dá menos 3, pessoal. Menos 3. Vamos ver. Então, a gente tem aqui 4. Quatro menos 7 dá menos 3, ou menos 0, menos 3. Né? Aí, seguindo aqui, pegar agora 1 menos 4. A gente vem aqui, ó. 1 menos 4, sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior, menos 3, dividido por 1, menos 3. Aí pegar agora aqui menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1, sinais iguais, repete sinal e soma. 2 menos 1, 3. Então, menos 3.
Menos 5 menos 2, menos por menos fica mais aqui para eliminar o parêntese. Então fica menos 5 mais 2, sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior, menos 3. Então a gente vê que é constante agora. Então se é constante, eu já tenho aí o valor de A, né? Então eu tenho aqui a terceira variação é menos 3, né? Então a taxa da terceira variação é constante, logo a função é uma função cúbica. Então o valor de A de uma função cúbica vai ser a taxa de variação aqui, né? Deixa eu ver aqui. Quanto é o valor de A? Zero vírgula cinco. Vai ser Menos 0,5. Negativo. isso. Aí vai ser a terceira variação, que é menos 3, dividido por 6, né? Então, menos 3 dividido por 6, menos 0,5. Certo? Então, a função é uma função cúbica. Essa é a forma geral da nossa função cúbica, né? Como a nossa função aqui está em função de f de s, então é só substituir no lugar de f de x, botar f de s, no lugar de x, botar s. Né? E no lugar do a, eu já boto aqui menos 0,5. Alguma dúvida até aí? Não, essa parte não. Não, né? Que bom. É interessante. Pronto, que aí é só achar. Vai fazendo as subtrações, encontra qual é o valor de A. Aliás, a terceira variação, divide por 6, acha o valor de A. Muito simples, né? Tem outra. Bem, essa é a nossa função, está aqui. Então, está aí os dados, a nossa função. O que é que acontece? Eu preciso saber, né, a nossa função aqui com o valor de A menos 0,5, né? Aí eu preciso saber quem é o valor de B, o valor de C e o valor de D, para ter minha função completa. Ora, neste caso aqui, só basta eu fazer aqui um sistema de equações com 3 incógnitas, B, C e D. Então, o valor de f de s, eu tenho aqui vários, tenho 7 valores. O valor de s, eu também tenho 7 valores. Eu posso escolher aqui par ordenado e substituindo. Se eu preciso saber qual é o valor de 3 incógnitas, né, eu preciso saber 3 valores, descobrir esses 3 valores, então eu vou precisar de 3 pontos. Aí eu posso escolher aleatoriamente aqui 3 pontos. Vocês podem escolher outro aí diferente do meu, né? Eu escolhi aqui o 2 e o 6, primeiramente, tá certo? Mas aí vocês podem estar escolhendo o número que você quiser, né? Inicialmente aqui eu escolhi o 2 e o 6.
É só substituir na função. Então, o valor de 2 é o S, o valor Ô, de C. professor, Oi. a parte do A lá eu não entendi, não. Tem como se eu voltar lá para explicar de novo? Rapaz, aí eu perguntei lá, naquela hora. Não entendeu porque não estava prestando atenção ou chegou agora não? Eu acho que eu não estava prestando bem atenção, não. É porque eu estava explicando lá, perguntei, todo mundo Entendi. entendeu. Se não puder Mas na voltar, hora, não tem problema, não. então, eu devo acreditar que não estava em aula, né, Isla? Não, eu tô aqui, né? Não, tá aqui agora falando. Mas quando eu pergunto, gente, se eu estou perguntando, alguém entendeu, tal, eu paro. Em todas as minhas aulas eu tenho feito isso. Aí é para dizer naquele momento, Entende? Sem problema. Se não puder voltar, pode continuar. né? Não, voltar eu volto. Só estou dizendo que tem que estar atento nas coisas. Se eu estou aqui agora ensinando, eu estou aqui nesses valores. Vamos substituir o valor de S de F de S. Aí a pessoa está prestando atenção. Eu terminei de falar, a pessoa diz, professor, não entendi, volta aí. Tudo bem. Aí quando eu passo para o próximo slide, a pessoa diz, eita, professor, não entendi não lá atrás. Se eu não perguntasse, aí eu concordo. Mas todas as vezes que eu termino um slide, eu pergunto. Todas as vezes, sem exceção. Compreendo, Então, se a compreendo. pessoa Eu pede para fico- repetir o slide, depois que eu já comecei no outro, com um tempinho ainda, não foi nem quando eu concluí em seguida. É porque, para eu mim, entendo, eu entendo. como eu não estou presente, não vendo vocês, eu vou ter uma conclusão. E uma conclusão lógica. Né? Matemático bom é isso, que a gente trabalha com lógica. Que a pessoa, na hora, não estava presente, prestando atenção. É muito fácil estar aqui presente com o telefone ligado e escutando. Prestar atenção é diferente disso, gente. Não é só com você não, viu, Islã? Estou falando é com a turma. Você só foi Não, a compreendo, cobaia. compreendo. Eu peço desculpa aí pelo erro, mas Não, tranquilo. Se tranquilo. não puder voltar, pode continuar daí. Dá um jeito Não, depois. fique tranquilo. Você só foi a cobaia, como eu disse. Né? Falou. E eu gosto da participação, e vocês sabem disso. Agora tem que ser na hora que a gente está explicando. Né? Não pós-explicação. Porque dá a ideia que a pessoa não está prestando atenção. E não tem como provar que estava. Você vai dizer que sim, claro que raramente alguém vai dizer que não, né? Pode ser verdade, pode também não ser, não sei. Essa é a desvantagem da aula online, tá certo? Mas vamos lá. Vamos seguir adiante. Bem, quando a gente aqui fez a primeira variação, ela não deu constante. Aí a gente fez uma segunda, também não deu constante. Na terceira variação, o valor deu menos 3. Ou seja, deu um valor constante. Menos 3, menos 3. Então, se aqui é constante, a terceira variação deu constante, a taxa da terceira variação, então a gente define como uma função cúbica, porque a terceira variação deu constante. E qual é o valor de A? O valor de A da terceira variação é menos 3. Então, eu vou pegar o valor de A e dividir por 6. Então, vai ficar menos 3 dividido por 6 igual a menos 0,5. Se eu pegar 0,5 vezes 6, vai dar exatamente 3. Negativo. A forma geral de uma função cúbica é dada por f de x, a x ao cubo mais bx ao quadrado mais 6x mais d. Ora, se eu vou colocar essa fórmula aqui no formato da minha função, f de x, então, onde for f de x eu boto f de s, né, que está a nossa função aqui, e onde for x eu boto s. E o valor de a aqui, eu já substituí pelo valor de menos 0,5. Entendeu aí? Agora eu entendi. Valeu, professor. Tranquilo. Então, substituindo o valor aqui, ó, como eu tenho 3 incógnitas a descobrir, porque eu preciso saber qual é o valor de... Para eu ter
a minha função completa, eu preciso saber, já tenho o valor de A, preciso saber o valor de B, o de C e o de D. Então, aqui ainda tem 3 valores para descobrir. Eu posso escolher aqui 3 pontos, já que são 3 incógnitas, vão dar 3 funções, né? Cada vez que tem uma incógnita, um valor a descobrir em determinada expressão algébrica, eu tenho, se só tem um, eu tenho uma função. Eu descubro facilmente. Se tem 2, eu já tenho um sistema de equações. Se tem um, só tem uma equação. Se tem 2, 2 equações. Se são 3, 3 equações. Tá certo? Então, aqui eu escolhi primeiramente o ponto 2 e 6. O 2 é o S e o 6 é o F de S. Então, eu vou pegar na equação aqui e substituir o 2 e o 6. Então, substituindo aí, no lugar do F e de S, 6. No lugar do S, 2. Aqui agora é só multiplicar. 6. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 0,5, 4, né? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes B, 4B. E 2 vezes C, 2C. Mais D. Então, está aqui, ó. 6 igual a menos 4, mais 4B, mais 2C, mais D. Então, passando o 4 para o outro lado, eu vou ter 6 mais 4 igual a 4B, mais 2C, mais D. E aí eu tenho 6 mais 4, 10, né? E aqui eu tenho a primeira equação, ó, com 3 incógnitas, B, C e D. Tá certo? Aí agora eu vou escolher um outro ponto. Neste caso aqui, eu escolhi o ponto 3 e 6, né? Aliás, 3 e 11,5. Ponto aqui. Então, mesma coisa, né? Substituindo já os valores direto. A gente já sabe quais são na equação. Quando substitui 3 ao cubo é 27. 27 vezes 0,5 dá 3,5, negativo. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes B. 3 vezes C mais D. Passa, aqui é negativo, passa para o primeiro lado, fica positivo, deixando só as incógnitas no segundo lado. Então, 11,5 mais 13,5, né? Vai dar 25 igual a 9B mais 3C mais D, segunda equação. A terceira equação, também escolhi o ponto 4,18. O S4 e o valor de Fs, 18. Substitui na função também, diretamente. Está aqui. 18 igual a menos 0,5 vezes 4 ao cubo, mais B vezes 4 ao quadrado, mais C vezes 4, mais D. 4 ao cubo dá 64. 64 vezes 0,5 dá 32, né? Metade, né? Mais 16B, mais 4C, mais D. Passa o 32 para o outro lado. Fica 18 mais 32, igual a 16B mais 4C mais D. 18 mais 32, 50, né? E aí tem as 3 equações. Alguma dúvida sobre as 3 equações? É só substituir, né, gente, os valores. 3 pontos, 3 equações. E é tranquilo. Tá certo? Todos concordam? Então vamos lá, vamos dar sequência. Então aí, ó, eu tenho uma equação 1, 2 e 3, não é isso? Acabamos de encontrar. A equação 10 é igual a 4B mais 2C mais D. A equação 2, 25 igual a 9B mais 3C mais D. E a equação 3, 50 igual a 16B mais 4C mais D. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Para achar o valor de B, C e D, necessita isolar o valor de D das 3 equações. Então, eu vou estar isolando aí o valor de D nas 3 equações.
Observe que eu passei aqui, ó, todos os demais números para o segundo lado. Então, ficou aí 10, aí aqui é mais 4b, ficou menos 4b, mais 2c, menos 2c, igual a d. Ó. Então, eu isolei o valor de d. Mesma coisa eu fiz com as outras. 25, passo para o outro lado, 9b e o 3c é positivo, fica negativo. 25 menos 9b menos 3c, igual a d. E a mesma coisa com a equação 3. Deixei o d do lado de cá, 50 menos 16b menos 4c, igual a d. O que a gente vê aqui? Que o d ele é igual a essa equação, o d é igual a essa equação e o d é igual a essa equação. Ora, se o d é igual a todas essas equações, né? Então, essas equações elas são iguais. Porque se eu digo, ó, se d é igual a essa equação e d também é igual a essa equação, se o d é o mesmo valor, que ele é o mesmo valor, então quer dizer que essa equação aqui é igual a essa e é igual a essa. As equações são iguais. Os valores aqui são valores proporcionais a cada um dos valores b e c, já que o d são iguais. Ó. É o chamado de comparação. Eu vou comparar esse valor com esse valor. Por quê? Porque eles são iguais. Ó. Ou de substituição. Ora, se o d aqui é igual a essa equação, então no lugar desse d aqui eu posso colocar essa equação, ó, porque são iguais. Eu digo d é igual a 10 menos 4c menos 4b menos 2c. Aí 25 menos 9b menos 3c é igual a d. Se o d é igual a essa equação, no lugar de d aqui, eu posso colocar essa equação aqui. Ó. Ou eu posso colocar aqui também. Tá Ô, certo? professor, Pois não. no caso o senhor fez aí só 3 equações, com 3 pontos já. É São 3 necessário pontos. fazer com todos os pontos que tem lá na tabela? Pode, mas só preciso de 3. Para que eu vou fazer com todos? Mas pode, sim. Ah, entendi. Eu pensei que, tipo, tinha que fazer com todos os pontos. Não, Mas não é não. só 3, né? Só são 3 porque é uma função cúbica, né? Eu preciso do valor de B, de C e de D. Eu preciso de 3 valores, eu tenho que ter 3 equações. Na Beleza. função quadrática, a gente viu que eu precisava do valor de B e de C. Então, só bastava 2 equações. Na função linear, só precisava do valor de B. Só precisava de uma equação. Então, quanto mais valores eu vou precisar, mais eu vou precisar de pontos. Para que eu possa aí estar fazendo essa comparação entre os pontos. Certo. Tá certo? Então, para fazer isso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar a equação 1 à equação 2 e a equação 2 à equação 3. Tá certo? Mas eu posso igualar qualquer um. Eu posso igualar a 1 com a 3, entendeu? A 2 com a 3, a 3 com a 1, a 2 com a 1, como quiser, não importa. Aqui o D é igual a todas elas, então elas são iguais. Tá certo? Então, isolando aqui a equação 1 e a 2, 10 menos 4b menos 2c, aqui, é igual a d. Quem é o d? 25 menos 9b menos 3c. Então, são iguais. Como é que eu vou fazer aqui? Isolar o valor de b e o valor de c. De um lado, passar o 10 para o outro lado. Então, aqui, ó, eu vou pegar menos 4b, aí vou pegar o 9b que está do segundo lado, passo para cá. Aqui é menos 9b, vai ficar mais 9b. Menos 2c, aqui é menos 3c, passa para o lado de cá, fica menos, para o primeiro lado, fica mais 3c. Aí 25 e o 10 que está no primeiro, passa para o segundo. Olha aí. Menos 4b, mais 9b. Menos 2c, mais 3c. Igual a 25 menos 10. Quando eu faço isso, agora eu vou somar o que é b e o que é c. 5b mais c. Observe que eu já reduzi aqui, agora só tem o b e o c. Está vendo aí? O b e o c. Faça a mesma coisa com a equação 2 e 3. 25 menos 9b menos 3c igual a d. O d na equação 3 é o quê? 50 menos 16b mais 4c. Aí a mesma ideia, né? Isolar menos 9b
Aqui é 16, passa para cá, fica mais 16B. Menos 3C, aqui é menos 4C, passa para o primeiro lado, fica mais 4C. Igual a 50, e o 25 está no primeiro, passa para o segundo, fica menos 25. Aí eu vou ter aqui, ó, menos 9B mais 16B, menos 3C mais 4C, então dá 7B mais C. E 50 menos 25 dá 25. Então, observe que agora eu tenho o quê? Ó? Duas equações, equação 4 e 5, aonde as incógnitas é B e C. A gente já consegue idealizar aqui que aqui eu posso formar um sistema de equações, não é verdade? Tenho duas incógnitas, duas equações, eu tenho um sistema de equações. Então eu venho aqui, ó, fazer um Não tem que sistema. fazer com a terceira lá também, não, professor? Com qual Com essa terceira? 50 menos 16. E ela não está aqui? Olha aqui, ó. Eu igualei, ó. Olha aqui, ó. Igualar equação 1 com a 2. Igualei essa com essa. Aí achei uma outra equação. Depois igualei a equação 2 com a 3, ó. Essa aqui com essa aqui, ó. Aí me deu essa equação. Ah, tô entendendo, mas eu achei que ia igualar a outra a ela também. Ou a 1 ou a 2. Pode. Não, a 2 já está, não está aqui? 25 menos 9B menos 3C é igual a 50 menos 16B mais 4C, ó. Está aqui, ó. Equação Isso, isso. 2 e equação 3, iguais. Se eu quiser, ainda posso fazer como quiser, mas eu só vou precisar. Eu não tenho o B e o C aqui. Aqui eu não tenho B e C, então só preciso de duas. Duas incógnitas, duas equações. Lembra disso? Se aqui deu B e C, eu só preciso de uma outra equação com B e o C. Que aí eu formo um sistema de equações. Ó. As equações 4 e 5. Entendeu aí? Olha aqui, ó. Entendi, professor, entendi. Equação 4, 5B mais C igual a 15. Equação 5, 7B mais C igual a 25. Aí eu tenho aqui, ó, sistema de equação, a chavezinha. O que é que eu vou fazer aqui? Eliminar. Posso eliminar o valor de B, posso eliminar o valor de C, né? Se você achar que é mais fácil. Eu resolvi aqui eliminar o valor de C, né? Mais C, preciso de 1 menos 1. Se eu quisesse eliminar o valor de B aqui, já que aqui é 7, aqui é 5, baixar multiplicar de cima por 7 e a de baixo por 5, né? Pelo número contrário. Quando eu fizesse 7 vezes 5, 35. E a de baixo, quando eu fizesse 7 vezes 5 aqui, 35. Escolheria uma das duas, botava o valor negativo e a gente conseguiria resolver facilmente isso aí. Alguma dúvida até aí? Não. Bem, multiplicando esses valores aí, eu vou ter, ó, menos 5B vezes menos 1. Aliás, 5B vezes menos 1 dá menos 5B. Mais C vezes menos 1 dá menos C. Mais 15 vezes menos 1 dá menos 15. Não é isso? Aí eu já tenho aí mais C menos C como números opostos. Correto? E aí é só fazer a operação. Mais C menos C dá zero. Sete b menos 5B dá 2B. E menos 15 mais 25. É assim? Quanto é que dá o valor de B aí? 2B. Oi?
2B igual a 10, né? Quanto dá o valor de B? Dá Vai ser 5. 25. Eita, 10 B vai por dar 2. O B dá 5. E quanto é? O meu deu 5 também. 5. B igual a 5. Sim, exatamente. Então, aqui eliminando, menos C mais C. 2B mais 0C igual a 10, né? 0C é 0. Então, fica 2B igual a 10, né? Assim. Quero saber o valor de B, então vai ficar 10 dividido por 2, já que aqui eu estou multiplicando. E 10 dividido por 2 dá 5, não é assim? Pronto. Isso. Como achei o valor de B, ó, aqui eu tenho duas equações com o valor de B e o valor de C. Eu posso escolher qualquer uma das duas, substituir o valor de B e acho o valor de C. Qualquer uma. É fácil demais fazer isso. Então, ó, eu posso escolher tanto a equação 4 quanto a equação 5, né? Para achar o valor de C, escolhe uma das duas equações, 4 ou 5, e substitui o valor de B encontrado. Então, aqui eu escolhi a equação 5. Calcula aí para ver quanto é que dá. Deu C igual a menos 10, pessoal. Você deu quanto? C igual a menos 10. Menos 10, muito bem. Então, vamos lá para ver, né? Substituindo aqui o valor, no lugar do valor de B, ó, eu coloquei o 5. Né? Você pode também escolher a outra sem problema, viu, gente? 5 mais C, aí 7 vezes 5, 35, mais C. Como eu quero saber o valor de C, passo o 35 aqui, aqui está somando para o outro lado. Está somando, é para o outro lado, com o sinal trocado. Então, 25 menos C, C é igual a sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, menos 10. Confere? Isso. Fale. Pronto. Então, observe que aqui eu já encontrei, com as duas equações aqui, o valor de B e o valor de C. Não é assim? Já tem o valor de A, então só falta o valor de D. Então, ó, encontramos valores de B e C. Agora escolhe uma das equações com o valor de D daquelas três lá. A1, A2 ou A3, qualquer uma das três. E é isolado, né? Não tem o valor de D isolado lá. E substitui B e C. Ó. Qualquer equação, ó. Eu peguei a terceira, tá vendo? Você pode pegar a primeira ou a segunda. Eu peguei a equação 3, ó. 50 menos 16B mais 4C. Feito isso aqui, ó. 50 menos 16B. Quem é o valor de B? 5. Quem é o valor de C? Menos 10. Então, 16 vezes 5 dá 80. Né? Menos por menos dá mais. 4 vezes 10 dá 40. Então, aí 50 menos 80 mais 40. Não é assim? Isso. Quem é o valor de 10? Eita, o valor de 10. O valor de D? 10, né? Vocês podem escolher qualquer um outro da outra equação, viu? Vai dar 10 do mesmo jeito, né? Dá 10, tem que dar 10, né? São iguais. Né? O D é igual a todas elas. Então, todas elas têm que dar igual a 10. Essa é a ideia. Né? Se elas são iguais, então os seus respectivos valores sempre são iguais. Não importa que equação você use, sempre vai dar o mesmo valor. Como para calcular o valor de D, calcular o valor de C, qualquer equação que você usa vai dar os mesmos valores. Tá certo? Dúvida, dívida? Não, por enquanto não, tá tranquilo. Pronto. Pelo menos da minha parte. Beleza. Então, ó, sendo assim, os coeficientes da função cúbica são o A é 0,5, né, menos 0,5, não é isso?
o B é 5, o Sim. C é menos 10 e o D é 10. Não foi assim? Os valores? Exatamente. E aí, a função cúbica será essa. Concordam? F de S é igual a Concordo. menos 0,5 Aí vezes no S. caso, essa é a Oi? função que a questão pede, né, professor? E no final Isso, encontra a função que apresenta os isso, dados isso, tabelados. isso. Os Entendi. dados tabelados gerou essa função. Aqueles dados geram essa função. Dúvida até aí? Todos conseguiram entender como encontrar uma função? Deu para entender. Perfeito. Então, continuando aqui, aí ele diz: determina as taxas fotossintéticas do capim-elefante quando a condutividade elétrica da água for igual a 2,77. Então é muito fácil, né? Só calcular o F de S quando o S for 2,77. Só substituir. Então eu pego a função aqui e no lugar do F de S a gente substitui. Deu quanto? Certo, certo, gente? Deu quanto? Peraí, mano. 10,04. Deu quanto? 10,04. Confere. Ou seja, a salinidade da água com a condutividade elétrica de 2,77 decímetros por metro terá uma taxa fotossintética de aproximadamente 10,04 micromol metro quadrado por segundo. Certo? Dúvida? Alguma dúvida, gente? Até agora não. Então, perfeito. Mas é só isso mesmo por hoje.